falar um pouquinho desse conjunto de ferramentas que eu desenvolvi nesses últimos meses e falar um pouco da ideia que está por trás disso. Então, é o biodinâmica e dinâmica por causa do nome do software onde essas ferramentas estão hospedadas, tá? E eu acho que essas ferramentas elas têm muito a ver, inclusive, com a pós de ecologia daqui, acho que pode ser útil para muitos de vocês. Então, um pouquinho de onde isso contexto, né? A gente tem na literatura atualmente uma série de trabalhos muito interessantes com foco em biogeografia e macroecologia, explorando padrões e processos biogeográficos, explorando aplicações disso para conservação e outras formas de aplicação, e uma gama assim, gigantesca de métodos, né? O número de métodos que existem é muito grande. Muitas vezes, alguns métodos que são realmente muito interessantes, são muito bons para responder a algumas perguntas, acabam sendo subutilizados porque existe uma dificuldade em si utilizar os métodos, porque você precisa às vezes de utilizar um script para fazer esse método, ou precisa usar vários passos que acabam inviabilizando o uso prático dos métodos. E isso é uma barreira, inclusive, para o avanço do uso dessas técnicas. Eu mesmo me deparei com isso no mestrado e no doutorado. No mestrado e no doutorado, para tentar responder algumas perguntas biogeográficas, eu acabei tendo que desenvolver alguns métodos. Um método para identificação de área de endemismo, um método para identificação de padrões de biodiversidade, que partiam de algumas premissas que eram necessárias para as minhas perguntas específicas, mas pode ser útil para outras perguntas. O que acontece? Várias pessoas se interessaram por esses métodos e me mandavam e-mail: como que eu faço tal método? O grande problema é que era uma dificuldade que eu passava, inclusive, é que durante o mestrado e o doutorado, tudo isso era feito assim. Excel, Access ou qualquer outro editor de planilhas, para você organizar seus dados. Você vai lá, faz alguns cálculos estatísticos, usa o R, o resultado disso eu quero espacializar, então eu jogo lá no ArcGIS, depois isso volta no R, então você fica naquele trabalho mecânico. E você gasta um tempão fazendo isso, e isso é exaustivo, gasta tempo e você perde tempo para pensar em questões científicas. Exemplo disso, justamente dois desses métodos que eu desenvolvi no mestrado e doutorado, exigem esse tipo de coisa. Você passar o dado por um editor de banco de dados, depois você vai lá e utiliza esse dado para fazer um cálculo estatístico, depois você espacializa ele com um programa SIG qualquer, ArcGIS, QuantumGIS. Quando alguém quer reproduzir isso, fica difícil. A pessoa vai ter que aprender todos esses passos e, além disso, pode cometer algum erro ao longo disso. Aí tem a grande questão: como que eu posso automatizar essas coisas? Posso utilizar um R, por exemplo. Ele vai servir para automatizar. Qual que é o grande problema do R? O grande problema é que quando você fala em usar R com as pessoas, algumas vão ficar apavoradas. Tá? Vai estar falando em uma linguagem de programação, as pessoas vão ter pavor. Vai ter algumas pessoas que vão simplesmente falar: não, eu entendo tudo de R. Só que, na verdade, muitas dessas que entendem tudo de R estão fazendo um R que qualquer programinha de estatística faz. Elas estão pegando o script, cortando só e colando os termos. Elas não sabem programar em R. Então, acaba que você tem uma reprodução de coisas que não está avançando nesse sentido. E então você cria uma barreira. Ou se você cria um script no R, algumas pessoas vão usar, mas podem simplesmente replicar aquilo, e outras vão ter medo de usar. Qual que foi a grande mudança? Quando eu fui fazer o pós-doc, eu me deparei com essa ferramenta aqui, que é pouco utilizada por nós biólogos, que é a plataforma Dinâmica é uma plataforma para Windows, Linux, agora vai sair a versão para Mac, que ela funciona com uma programação em diagramas ou até programação normal mesmo. Mas a grande vantagem dela é que ela é espacialmente explícita, e ela é muito flexível. Ela é amplamente utilizada, tem usuários no mundo todo,
tem uma série de publicações, atualmente mais de 150 publicações com a plataforma, mas o que eu me deparei, e acredito que muitos, então é porque nós biólogos vivemos meio que numa bolinha. Então a gente acaba vendo as coisas que estão dentro, circulando dentro do meio de temas biológicos. Como a maioria da bibliografia que utiliza essa plataforma não é da área biológica, ela é subutilizada na nossa área. Então, a partir disso aí, de ver essa possibilidade, eu peguei essa plataforma para tentar criar essas funções, então, para uso biológico, uso em análise de biodiversidade, que é justamente o biodinâmica. Qual que é o ponto atual disso? Atualmente, já estão desenvolvidas nele mais de 40 métodos de análise que vão desde métodos de análise realmente focados em biogeografia, macroecologia, padrões espaciais de diversidade, até análises que são muito gerais, são análises de ordenação, análises estatísticas, que podem ter uma aplicação não só para biólogos e ecólogos, tá? Pode ter uma aplicação muito mais ampla. Então, qual que era a ideia com isso aqui? Era atingir justamente um público de pessoas que estão fazendo pesquisa na área de biodiversidade e que essa pesquisa abarca todas essas áreas, mas de uma forma mais fácil. Então eu pensei em basicamente 3 usuários. Ok? Um usuário, que é o usuário que está querendo utilizar a ferramenta, ela vai ser parte do projeto dele, mas não é o foco principal. Esse usuário tem uma interface super fácil, autoexplicativa, que é quase uma apresentação do PowerPoint, onde a apresentação guia o usuário a fazer a análise. Tá? Então ela é bem autoexplicativa. Um segundo usuário, que vai simplesmente usar a biblioteca, ele vai arrastar a função da biblioteca para cá, e ele vai preencher os campos e rodar a sua análise. E um terceiro usuário, que seria o usuário mais avançado, que ele vai construir coisas novas com essas ferramentas. Ele vai pegar as ferramentas que já existem e integrar. Então ele consegue integrar dentro da plataforma novas funções. Então, pegando aqui como exemplo, nessa primeira, que é a mais simples, como que isso vai funcionar? Deixa eu ver se está você abre a função do jeito que está aparecendo e aparece essa telinha que é praticamente uma apresentação do PowerPoint que vai te falando o que é para você preencher aqui, como que você vai preenchendo aqui e quando você chega ao final, você roda a análise. Então você vai preenchendo os campos necessários com os dados necessários, ao fim sua análise vai rodar e vai ter lá uma série de resultados. Aí a análise rodando. E ao fim você vai ter então uma pasta, salvo uma série de resultados, que eu vou mostrar um pouco com mais detalhes. Nesses resultados se inclui um reporte, muitas vezes das análises estatísticas, que vai informar de forma mais detalhada o que foi rodado, qual foi o resultado obtido, se foi atingida algumas das premissas daquele método, para a pessoa saber isso. Geralmente você vai ter figuras básicas prontas para você fazer uma análise visual dos resultados, já que o foco são análises espaciais. Aqui no caso é um RGB de beta-diversidade, então você está vendo aqui a variação de composição de espécies pelas cores. Em alguns casos tem análises dentro de análises, então nesse caso aqui que eu vou detalhar depois, ele pega isso aqui e classifica em áreas. Então você sabe como são esses agrupamentos ali. E alguns gráficos quando necessário. No caso seguinte, que é o da biblioteca, é basicamente a mesma coisa. Só que agora o usuário só vai simplesmente arrastar a função para cá e ele não vai ficar, não vai ter aquele coisa guiada, mas aqui tem pequenos textos também que informam que tipo de dado entra em cada campo, você preenche e roda. E para o usuário que vai avançar um pouco mais, fazer novas ferramentas, você pode pegar dessas ferramentas e integrar. Esse exemplo aqui é um exemplo bem idiota, bem simples, que é o seguinte: você rodou o modelo de distribuição de espécies, um conjunto de espécies qualquer,
tem uma função que vai gerar amostras a partir disso, o que ela vai fazer? Ela vai criar pontos dentro de onde está predito que a espécie existe. Essas amostras já estão formatadas de forma a entrar nos outros métodos. Então ela vai gerar área de endemismo, mapa de riqueza, pesagem de endemismo, composição de espécies, beta-diversidade filogenética, diversidade filogenética, tudo isso baseado então em entrada simples. Você criou um modelo que vai rodar tudo isso na sequência direto. Tá? Qual ponto? Todas as entradas são padronizadas de forma bem simples para evitar problemas com formato. Você tem, quando necessário, a análise só existe em ocorrências de espécies, você tem um ponto de ocorrência de espécie. Espécie, latitude e longitude em graus decimais, separado por vírgula. Nada muito complicado. Quando o seu objetivo é estudar uma variável quantitativa, por exemplo, riqueza de espécies, você vai ter uma variável dependente coordenada. E quando sua pergunta é puramente espacial, só coordenadas, em alguns casos. Para dados filogenéticos, tem uma série de análises espaciais com dados filogenéticos. O que é utilizado? Árvores filogenéticas, formato parentético normal, tá? Em alguns casos, você pode usar, vai exigir variáveis ambientais, formato GeoTIFF, então raster normal, sem nenhum segredo. E algumas coisas que são problemas em algumas análises, eu tentei resolver internamente. Por exemplo, se você vai fazer uma análise que exige dados filogenéticos espacialmente, o que acontece muitas vezes? Os dados eles têm que estar exatamente cruzados com os seus dados de ocorrência, senão não vai ter como rodar a análise. Internamente, todas as análises filogenéticas aqui, o que elas fazem? Elas podam a planilha de dados pelos terminais da árvore e vice-versa. Podam a árvore pela planilha. Então você tem uma planilha que de fato está totalmente cruzada para poder realizar essa análise. Então isso é uma vantagem que você ganha tempo em não cometer erros que são erros triviais ali, que você pode cometer, pegou uma planilha outra e não pensou, vai aparecer um reporte de erro. Não, ele vai fazer isso por trás, sem ter que preocupar. Todas essas análises espaciais geralmente vão ter 3 saídas. Uma saída baseada em hexágonos, onde o seu resultado está espacializado em hexágonos, que você escolhe o tamanho. Uma saída com um tipo de interpolação, que é a krigagem, e uma saída com outro tipo, que é o spline. Aqui dá até para ver o quanto elas são mais ou menos apegadas aos dados. Isso tem vantagens e desvantagens, dependendo da sua pergunta. Nessa primeira versão, eu estou fazendo um artigo com isso, que a gente vai submeter com esse conjunto de ferramentas. Nessa versão vai ser assim, mas nas próximas versões eu vou implementar outras formas de interpolação, inclusive uma forma que é bastante interessante, que é a krigagem bayesiana, que ela tem uma vantagem muito grande por não considerar, bem a grosso modo, que suas amostras são verdades absolutas. Ela testa isso empiricamente. Para padrões onde a gente tem que representar várias variáveis espacialmente, a gente utiliza o RGB. Então, se você quer ver beta-diversidade, você vê 3 eixos que representam a beta-diversidade no plano RGB. Tá? Aqui no caso no GDM, que eu vou mostrar logo mais, e aqui uma interpolação de dado filogenético. As saídas também são padronizadas justamente para facilitar a interpretação de todo mundo. Você tem os reports. Em alguns casos, alguns reports são premissas da análise. Por exemplo, se você vai fazer uma análise que ela está, no final das contas, realizando uma interpolação espacial, seja por krigagem, seja por spline, a premissa desse método é a autocorrelação espacial é o melhor preditor daquela variável. Então, o dado tem que ter autocorrelação espacial. Então, ele faz um teste interno e te mostra isso. Se esse resultado aqui mostrar que não tem autocorrelação espacial, significa aquele mapa que saiu, desconsidera. Ele é um lixo. Tá? Mas isso aqui é um ponto para você ver. Eu estou atingindo essa premissa ou não? No caso, quando roda uma análise de ordenação em NMDS por trás, ele fala se você atingiu a estabilização da análise. Aqui no caso do GDN, ele solta sempre uma planilha com os dados brutos da análise, o resultado da análise,
que te permite, como vocês vão ver logo mais à frente, fazer outras formas de interpolação. Eu quero fazer uma interpolação com variáveis preditivas. Você vai poder utilizar essa planilha de saída. E te solta gráficos que podem ser úteis para a interpretação desses resultados. Agora eu vou dar alguns exemplos de algumas dessas análises que estão incorporadas. Essa aqui, que é a primeira, é uma daquelas que eu desenvolvi, que lá no meu doutorado, uma das questões que eu tinha era espacializar a metadiversidade, mas eu não queria usar como premissa, que eu vou mostrar numa análise daqui logo mais, que é a análise GDM, que usa variáveis preditoras. Eu queria simplesmente o padrão espacial, então eu só queria usar a correlação espacial como preditor. Então, desenvolver essa análise que usa isso como preditor. Ela está implementada lá. E como dá para ver aqui, ela tinha vários passos, então isso exigia passar em vários programas. Agora isso tudo feito automaticamente, de forma interna. A análise que é análoga a essa e a anterior, e é uma análise que eu particularmente acho que ela está subutilizada, porque ela é muito interessante, é a GDM. A GDM, para ser bem simplista e ficar fácil de todo mundo entender que nunca ouviu falar dela, ela é análoga aos modelos de distribuição de espécies, onde o foco aqui é a beta-diversidade. Então você tem seus dados de ocorrência, você vai cruzar ele com variáveis preditoras ambientais e vai gerar uma predição de beta-diversidade, uma predição de variação de composição de espécies no espaço. Essa análise ela é fantástica, ela tem um potencial muito grande para responder várias perguntas relevantes. Ela tem uma coisa muito legal que ela, além de fazer essa predição, ela te fala o quanto suas variáveis explicaram ou não o fenômeno da beta-diversidade. Então ela faz um teste estatístico, isso é bem interessante. Ela foi utilizada algumas vezes, só que muito pouco. Se vocês viram ali, a data é 2007, já tem 10 anos que essa análise saiu, e talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar dessa análise, tá? Porque ela está sendo muito subutilizada. Provavelmente, eu acredito, que porque ela só existe em um pacote do R até hoje. Inclusive esse pacote, ele é muito bom, porém, ele é bem difícil das entradas, porque quando você vai padronizar as entradas, dá 1 milhão de erros até você conseguir rodar essa análise no final das contas. E agora está padronizado aqui, então... É por isso que chama R. E surgiram até algumas sugestões de variações dessa análise que são muito interessantes. Como essa sugestão, que até onde eu sei só ficou na sugestão, até hoje ninguém fez, que foi utilizar isso para ver padrões de beta-diversidade filogenética. Ou seja, você prevê padrões de beta-diversidade filogenética a partir de variáveis preditoras, mas mais do que prever, você testar se esses padrões têm relação com as suas variáveis, que é uma coisa interessante. E uma coisa que estava escondida na análise, principalmente escondida nesse pacote do R e nunca foi utilizada, e que é muito interessante, é a possibilidade de projetar esse modelo para outros cenários. Então, se eu estou estudando beta-diversidade hoje, eu posso projetar isso para um cenário passado ou para um cenário de mudança climática. Então eu posso ver como que a beta-diversidade mudou ao longo do tempo. Isso não foi utilizado, mas isso pode responder questões muito relevantes e mais. Na nossa implementação, ele te solta esse mapa aqui, que é um mapinha que eu acho particularmente interessante, que ele está te mostrando a porcentagem de mudança de beta-diversidade nos pixels. Então você está vendo nessa simulação aqui, que essa região aqui, nesse cenário, vai mudar a beta-diversidade muito nesse cenário qualquer. Então, ou seja, isso é um teste bastante interessante para você testar cenários passados e futuros. Outras análises que também têm um potencial muito interessante para biogeografia e macroecologia também estão sendo subutilizadas. Essa aqui um pouquinho pior, porque nem existe pacote do R para rodar ela, você tem que escrever a função, é o endemismo filogenético. A ideia de endemismo filogenético é uma ideia que eu particularmente acho fascinante, porque se você pega o índice de endemismo
o índice de pesagem de endemismo, que é um dos mais tradicionais, a grosso modo ele é o inverso da distribuição da espécie. Ou seja, se você tem uma espécie com uma distribuição muito restrita, ela tem um índice muito alto. Então, é uma forma quantitativa de se expressar endemismo. O índice de endemismo filogenético, ele quantifica isso para os ramos. Então, se você tem ramos muito grandes, restrito a áreas muito pequenas, esse índice é muito alto. Então, você está quantificando tanto o componente espacial quanto o componente evolutivo. Então, você está vendo o quanto você tem história evolutiva guardada em uma área muito pequena. Isso tem um papel fundamental para a conservação e um papel muito interessante também do ponto de vista de responder perguntas históricas. Não estava assim, tem alguns artigos na literatura, mas assim, eu acho que são poucos, tendo em vista o tempo que isso já está descrito. Tá? E agora está implementado aqui, da mesma forma, naquele formato lá. Modelos de distribuição de espécies. Eu só vou dar um avisozinho. O modelo, se vocês forem baixar hoje o beta que está lá, está sem o modelo que eu fui fazer uma correção. Segunda, está de volta, tá? O modelo de distribuição de espécies. O modelo de distribuição de espécies, eu não vou nem entrar em detalhes, mas acho que vocês têm a noção, a maioria de vocês, é basicamente você usar os pontos de ocorrência de espécies com variáveis preditoras para fazer uma predição da distribuição a partir de um modelo que prevê esse nicho das espécies. Implementei aqui essa função, por enquanto, com 15 algoritmos. A gente quer implementar mais. Tem alguns algoritmos que ainda estão com alguns probleminhas, por isso não estão implementados. A gente parou nos 15. Vai ter uma saída básica de mapa para você ver, como qualquer outro. Várias métricas estatísticas de validação interna e externa. Então você pode particionar internamente o dado para sair essa métrica, quanto você pode dar um dado independente e fazer a análise já integrada. E com a possibilidade também interna de já sair a área de distribuição de espécie por espécie. Então a área predita a partir do ponto de corte, ele já calcula aquela área de distribuição, você já tem isso aqui. E isso é uma saída que interage com as outras. Então, se você está fazendo um modelo maior, você simplesmente vai ligar essas informações e isso vai correr no seu modelo. Quais as diferenças? Tá? Rodar modelo de distribuição tem um monte de pacote. A diferença aqui é automatização, você pode colocar várias espécies. Eu estou implementando uma função que vai determinar a área de estudo para cada espécie diferente uma da outra. Então ela vai trabalhar com um buffer em torno dos pontos, só que esse buffer ele é ajustável espécie por espécie. Então se você fornece 1000 espécies para ele, cada espécie tem uma área de distribuição, uma área para análise diferente. Qual que é a vantagem disso? Modelos que utilizam pseudo-ausências são muito sensíveis à área onde as pseudo-ausências são sorteadas. Então, aqui você tem uma pseudo-ausência personalizada para cada uma. Mais um problema comum em modelo de distribuição, pseudo-ausência, né? Para dado de espécie tropical, a gente tem a grande deficiência que a gente não tem ausências, apesar de toda a discussão do quanto é difícil a ausência em qualquer lugar, na verdade. Mas se a gente for pensar que a ausência, ela é, na verdade, uma probabilidade de não existir a espécie naquele local, então a gente pode trabalhar com evidências para inferir ausências. Então está implementado, isso já está implementado, uma opção de pseudo-ausência baseada em evidência. O que é isso? Você está trabalhando com um grupo de roedores, tá? Um gênero de roedores que você vai modelar. Se você marcar essa opção, você vai ter que fornecer para ele um banco de dados de amostragem. Aí vai do que você acha relevante. Então uma amostragem de mamífero, será que é uma boa métrica? Pode ser. Eu dou um banco de dados de mamífero para ele. Ele vai criar um mapa de esforço amostral. E o que ele vai fazer? Ele vai sortear os pontos, as amostras, as pseudo-ausências, apenas nos locais melhor amostrados que estão fora do buffer das presenças. E mais uma coisa, ao contrário de outros programas que é fechado, né, você não sabe qual que é o buffer que está ali, aqui você estabelece qual que é o buffer. Tá? O buffer da presença, onde não vai ser sorteado nenhuma pseudo-ausência. Então você tem uma pseudo-ausência minimamente baseada em alguma evidência amostral. Você só vai ter pseudo-ausência onde houve um esforço amostral e ninguém detectou aquela espécie, até hoje.
Tem outras funcionalidades da parte de modelo de distribuição que vão ser implementadas ao longo do tempo, até porque esse é o que tem mais coisas para se implementar de funcionalidades. Mas essa versão aí, segunda, já está, eu tirei por causa que ela estava dando um errinho num cálculo lá. Uma outra funcionalidade interessante, talvez vocês já tenham visto, principalmente em papers mais antigos, e algumas pessoas ainda fazem bastante isso, é quando você está estudando um grupo específico, você está fazendo a revisão taxonômica de um clado qualquer. Você faz a filogenia dele e você quer espacializar essa filogenia. Aí muitas vezes as pessoas colocam a filogenia no mapa, fica aquela coisa meio confusa, e além de meio confusa, muitas vezes com uma margem de interpretação muito ampla, que é um problema. Essa função aqui, o que ela faz é pegar a filogenia e espacializar ela por interpolação. Então você vai enxergar espacialmente o padrão dos clados no mapa. Uma outra função, também mais voltada para esse lado taxonômico, é a espacialização de dados morfológicos. Isso aqui é um exemplo bem legal, onde você tem a morfometria geométrica de duas espécies, esse é um artigo que a gente está fazendo, onde a gente espacializou esses dados. Então a gente vê aonde está tendo a mudança na morfologia das espécies. Isso é um complexo de espécies, então são espécies que têm uma delimitação muito difícil. Isso aqui ajuda, inclusive, a você entender esse processo quando junto com outros dados. Tem essa função também disponível. Calcula mínimo polígono convexo, que é uma medida básica aí que todo mundo usa, mas o mais interessante é que tanto para o mínimo polígono convexo, quanto para mapas binários, como modelos de distribuição, você pode pegar uma pasta onde tem esses mapas, dá para ele vai calcular a área de distribuição de tudo e te soltar uma tabela com isso. Então, de uma forma mais automatizada, uma função que muitas vezes é uma rotina muito pequena, numa análise gigantesca de dados que você está fazendo, é uma rotina pequena que você gasta um tempo com ela, está automatizado. E agora uma funcionalidade é muito útil para quem trabalha tanto com modelos de distribuição quanto com qualquer análise espacial que utiliza variáveis preditoras. Como você sabe, a maioria dos métodos tem sérios problemas com correlação entre variáveis, a correlação interfere nos resultados e a sobreparametrização. Se você tiver variáveis demais, esse modelo vai ficar sobreparametrizado e ele pode, inclusive, também ter um sobreajuste. Ele vai se prender às suas amostras, e então você tem um problema muito sério nesse modelo, seja ele qual modelo for. Uma saída rotineira é a gente fazer PCA, porque o PCA ele tem correlação nula entre os eixos e, ao mesmo tempo, ele sumariza as variáveis em poucos eixos. Então, aqui, uma função que já tinha até disponível no ArcGIS é que a gente pega os eixos do PCA, pega as variáveis, transforma em eixos do PCA, que inclusive podem ser espacializados como um mapa RGB, que muitas vezes quando você está querendo enxergar variações climáticas, isso pode ser uma coisa interessante. Mas qual que é a vantagem, se isso já está disponível no ArcGIS? A vantagem é que aqui a gente pode projetar isso para outro cenário. Quando você vai fazer modelagem, principalmente modelagem de distribuição, você está interessado em ver um cenário passado ou futuro, uma limitação era, você não podia fazer um PCA para o presente e um para o futuro. Eles não são comparáveis, são métricas diferentes. Aqui não. Eu pego esse modelo do PCA e projeto para um novo cenário. Então eu tenho PCAs que são comparáveis. Então eu posso utilizar PCA até quando eu estou projetando para um outro cenário. Além disso, tem uma funcionalidade que eu uso na de ordenação, elas utilizam alguma variável dependente para gerar os eixos. Então, se eu tenho variáveis quantitativas, por exemplo, riqueza de espécies, eu posso usar isso aqui para gerar eixos que já são variáveis pré-selecionadas. Então, ele vai dar mais peso para as variáveis que já respondem melhor sobre aquele fenômeno. Agora, se eu tenho modelos de distribuição de espécies, eu posso usar essa análise canônica aqui, que ela vai trabalhar com os dados binários da mesma forma. Ela vai pré-selecionar as variáveis que melhor distinguem presenças de ausências para gerar isso. Então, eu posso roubar no jogo e ter um modelo que vai ter um ajuste ainda melhor. É lógico que isso depende dos seus objetivos, tá?
Mas se eu não quero trabalhar com PCA, não quero trabalhar com nada disso, eu posso ver correlação de variáveis, ver quanto elas estão ligadas, estabelecer quais variáveis eu vou eleger para representar as outras, por essa análise aqui, que é a análise de cluster de variação, que é uma análise que é mais uma dessas análises que infelizmente está aí abandonada, esquecida no meio acadêmico. Essa análise foi descrita não tem muito tempo, ela foi utilizada, até onde eu sei, apenas nesse paper que saiu na Nature, e é uma análise fantástica, porque ela consegue trabalhar com variáveis discretas e variáveis contínuas para identificar os agrupamentos de correlação, e mais do que isso, ela consegue eleger qual variável em cada agrupamento é o melhor representante daquele grupo. É aonde você vai perder menos variação da informação. Então, é uma saída interessante quando você quer utilizar as variáveis em si, não eixos de uma análise de ordenação qualquer. Por enquanto, interpoladores espaciais, a gente tem disponíveis dois, o spline e a krigagem simples. Acredito que até a data que saiu o artigo, ao menos dois interpoladores vão estar aqui, que é a krigagem com covariável, onde você põe variáveis preditoras junto, e a krigagem bayesiana, que também é uma técnica bastante interessante. Mas, além disso, a gente tem algumas formas de interpolação aqui que podem ser particularmente interessantes para perguntas macroecológicas, que é a interpolação por GLM e por SAR. O que essas interpolações fazem, na verdade? Você dá a sua variável dependente para ela e seus preditores. Ela vai realizar o cálculo estatístico, vai te soltar um reporte disso, tá? Informando tudo com detalhe. Só que ela vai projetar isso para os pixels onde você não tem informação. Então ela vai fazer uma predição. Então, se eu quero ver um padrão de riqueza de espécies, de índice de endemismo, qualquer coisa desse tipo, a partir de amostras que têm lacunas e a partir de bons preditores, eu consigo prever isso espacialmente e, ao mesmo tempo, eu posso testar hipóteses. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Acredito que alguns de vocês já devem ter trabalhado como uma partezinha lá pequena do projeto com classificação de imagem de satélite, alguma coisa assim. Mas os classificadores, eles não são úteis apenas para classificar imagem de satélite. Para classificar informação, eles são muito relevantes. Como o exemplo que eu dei, que ele estava classificando áreas que têm composição de espécie única. Tá? Esse exemplo aqui, inclusive. A gente implementou 3 classificadores. O mais simples de todos, que é o K-means, que pela simplicidade ele muitas vezes vai falhar, inclusive, em fazer boas predições, tá? O Clara, que eu vou ter que lembrar o nome porque eu sempre me esqueço, que é Cluster for Large Applications, tá? Que é uma análise muito comum em Machine Learning, tá? E que é uma análise muito poderosa. E o Random Forest, tá? Então, são 3 formas de classificação muito supervisionada, ou seja, você não fala nada a priori. Você fala, eu quero 3 grupos. Ele vai achar 3 grupos, tá? Espacialmente. Essa também é a vantagem. Então, a ideia desse pacote como um todo é justamente que as pessoas possam utilizar essas análises e minimizar esse trabalho tedioso que eu mostrei lá no início, de você ficar dançando, e não só um trabalho tedioso, mas muitas vezes que pode gerar erros no meio do caminho, né? E automatizar e permitir também a integração. Você pode integrar várias análises para responder uma pergunta maior qualquer. Por enquanto, para quem quiser testar a versão beta, tá? Tá na minha página, esse endereço ali. Na verdade ela está no outro endereço, mas eu repliquei aqui que é mais fácil de achar nesse endereço. Então, só descer, clicar aqui, que já vai direto para um tutorial de instalação, onde ensina e tem os links para você baixar o Dinâmica Ergo, o pacote do R do Dinâmica Ergo, porque essas funções eu construí elas integrando partes feitas no Dinâmica, partes feitas no R. Então tem partes que estão rodando R por trás ali, sem você ver. E por fim, um pacotinho do Biodinâmica. E aqui só uma explicação breve de como você rodar um wizard, que é essa análise mais amigável de todas. Então,
se quiserem, podem baixar nesse local e já testar. E, por favor, se alguém for testar, me reporte qualquer bug, porque é a hora de resolver essas coisas. Nas próximas versões, algumas dessas análises já vão sair antes do artigo, inclusive. A gente vai ter também uma análise de conexão baseada em genética, conexão espacial, tá? Essa análise eu já estou implementando. Tem algumas outras análises biogeográficas, como a análise de barreira, que muitas pessoas conhecem como Barrier, mas na verdade é o algoritmo de Monmonier. Ela está implementada já, só não está no pacote, mas vai cair semana que vem nele, eu já vou colocar. E tem umas 10 outras análises que vão entrar até a publicação, elas vão entrar também no pacote. A ideia eu vou continuar alimentando isso, então inclusive se vocês tiverem sugestões para análises que vocês considerem relevantes, que sejam interessantes, ou mesmo dentro das análises que já estão disponíveis, vamos supor, no modelo de distribuição de espécies, isso aqui era interessante ter uma pseudo-ausência calculada assim também, ou era interessante particionar o dado dessa forma, por favor, sugestões, porque vai ser muito bom melhorar esse pacote para todo mundo poder usar. E aqui meu contato e tudo mais. Obrigado, pessoal.